Palutini e eu só somos os corajosos que emprestamos CPF, mas na verdade a Câmara que conduz, né, com todos vocês aí, junto conosco, esse trabalho. Bom, então, como o Jorge disse, acho que para o curto período futuro, não há previsão de chuvas significativas, né? Talvez hoje, nos próximos dias, aí, alguma chuva esparsa, e, portanto, a gente precisa só decidir as vazões. Compartilhei uma tela aí com vocês, em relação às descargas. Antes disso, deixa eu só responder uma pergunta que o Rafael da Sabesp fez, o Felipe me lembrou aqui que eu havia esquecido. Me desculpe, Rafael. O Rafael perguntou se já deu para perceber algum tipo de alteração nas descargas do Atibainha após a limpeza, né? Para quem se recorda, para quem não sabe ou não se recorda, a gente fez lá uma limpeza, após mais de 10 anos que foi feita uma limpeza pela Sabesp, a gente refez essa limpeza, removendo galhos, árvores que caíam no rio e acabavam forçando quase que barragens artificiais ali. Houve um grande trabalho, vocês acompanharam de perto aí várias vezes na Câmara. E eu diria ao Rafael o seguinte, como a gente acabou de reassumir, né, que ali não vai melhorar a qualidade, em tese. Ali o que vai melhorar é a velocidade do escoamento das águas. Então, agora, nas primeiras aberturas, a gente vai, de fato, poder observar um pouco que tipo de comportamento de melhoria, 10%, 5%, 20%, ou seja, e em que patamares de vazão essas melhorias vão poder ser observadas. Então, eu diria que nos próximos meses aí que a gente vai poder calibrar um pouco melhor e observar as descargas no Atibainha e com a limpeza, que melhoria teve na velocidade do escoamento, lembrando sempre que a descarga pelo Cachoeira é mais ou menos metade da descarga que a gente faz pelo Atibainha, metade do tempo, né? Para chegar em Atibaia, por exemplo. Enquanto uma descarga do Cachoeira, claro que depende da condição pré-existente, do patamar da abertura, mas de maneira geral, uma abertura pelo Cachoeira para Atibaia começar a reagir, estamos falando de mais ou menos umas 30, 36 horas, e para atingir o pico da subida, algo como 48 horas, mais ou menos. Pelo Atibainha é o dobro, né? Ou seja, Atibainha para reagir em Atibaia, mais ou menos de 60 a 70 horas, e para atingir o pico, 80 e poucas horas. Como eu disse, claro, isso tudo depende também da condição pré-existente, se tinha chuva, se não tinha, mas de maneira geral, essa é a relação que a gente guarda, o dobro do Atibainha em relação à Cachoeira, e aí vamos conseguir observar que tipo de benefício, de fato, a gente pode compartilhar com todos aí, né? Espero que eu te respondi. Se tiver mais alguma questão, Rafael, por favor. Bom, hoje nós estamos descarregando, no último comunicado que fizemos, né? Acho que foi a primeira vez, o Paulo me ajuda a lembrar e o Felipe também, que a gente abriu o período seco fechando, né? Sempre a gente abre o período seco, descarregando, aumentando as vazões, mas tivemos essa chuva bastante significativa aí no final de semana, e a gente fez uma pequena redução, uma redução significativa nas vazões. Hoje nós estamos descarregando 3 no Cachoeira, 1,5 no Atibainha e meio no Jaguari, né? Eu acabei de dar uma olhada na rede telemétrica, caiu um pouquinho as vazões em relação ao dado que a gente mostrou aí no início da reunião, que era o dado das 7 da manhã. Então eu queria ouvir os membros em relação a sugestões, opiniões, demandas para manutenção, para redução ou para o aumento dessas vazões no momento de hoje. Claro que essa avaliação é feita, como vocês sabem, a todo momento, e vamos decidindo à medida que a situação vai mudando. Mas, de antemão, eu gostaria de consultar aí os membros, Vladimir da Sanaz, Rodrigão lá de Valinhos, e outros colegas aí do Jaguari também, do Atibaia, né, o Victaí, se há alguma proposta da manutenção dessas vazões e observamos o comportamento nos próximos dias, fazemos algum ajuste. Então, gostaria de abrir aí para considerações. Paulo Tinho, alguma sugestão, Paulo? Como Sanasa? Ou o pessoal da Sanasa aí, Vladimir, Sinésio? Olha, Alexandre, amanhã nós vamos ter aquele evento na descarga do sistema Atibainha da Sabesp, né? Para marcar um fechamento de 4 horas. Eu esperaria até amanhã para a gente ver a reação
embora o Jorge tenha dito que existe a possibilidade de chuvas isoladas. Caso haja mais uma chuva isolada, quem sabe a gente pode pensar em dar mais uma fechada, mas por hora eu manteria, né? Já que nós vamos ter aquele evento lá também da Sabesp. Né? Certo. Mais alguma opinião do Atibaia, do Jaguari? Alexandre, o Eric. Bom, Eric, por favor, Eric. Para o Jaguari, eu concordo também, a mesma opinião que o Paulo Tínio, né? Como está chovendo, tem alguma previsão, então para a gente manter e a gente avaliar nos próximos dias. Ok, então temos duas opiniões aí quanto, vamos dizer, a manutenção, né, do que se pratica hoje. Rodrigo de Valinhos aqui está dizendo que também concorda pela manutenção, né? Aproveitando que o Paulo tocou... Mais alguma, perdão? Alguém vai falar? Não. Vicente está pedindo a falar, já passo para você, Vicente, só um segundo. Só para dizer, né, o Paulo colocou essa questão do fechamento do Atibainha, o Vicente também tinha colocado. Na verdade é assim, né, isso não é algo novo, né, ou seja, isso mesmo antes da política de segurança de barragens, o pastor que coordenava a reunião, a Câmara aí, tinha as operações, né, para vistorias, né, da barragem, da segurança, da verificação. E nós já tivemos, pelo menos nesses 4 anos que estamos aqui, né, Paulo, tivemos várias operações como essas, no Jaguari, no próprio Atibainha, no Cachoeira, e assim, do histórico que tivemos até hoje, não causou nenhum tipo de grandes transtornos, principalmente com as providências de autorização dos órgãos gestores, ambientais, manter equipe no rio para verificar qualquer tipo de dano à fauna ou à flora. Então, assim, a minha percepção, olhando as operações que já ocorreram pela Sabesp de fechamento, claro, qualquer operação nessa bacia, a operação é simples, mas o resultado pode ser complexo por onde ela está inserida. Mas, nas operações anteriores, não conseguimos observar nenhum tipo de impacto significativo, jusante, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu imagino que, se repetida essa operação da mesma forma das anteriores, que já ocorreram no Atibainha, inclusive, não houve nenhum tipo de impacto significativo ou relato a jusante. Então, eu também encaminharia aí, se não há nenhuma... Rafael da Sabesp também aí está da manutenção das vazões. Se não há nenhuma posição contrária a essa, a gente manteria as vazões da forma que estão e observamos aí as chuvas, se vai haver novos fechamentos ou nova abertura, em virtude da realidade dos fatos que vão ocorrendo aí, né? Só lembro sempre que a gente baixa de 4, 5 de descarga, depois a gente passa um certo dificuldade operacional para reagir, porque você dá mais vaziada na calha, principalmente do Atibainha, né? Tem uma calha mais espraiada e demora um pouco mais para reagir, mas vamos observar um pouco aí como que vão ser as chuvas nos próximos dias. O Vicente tinha pedido a palavra. Vicente, por favor. Não é nesse ponto de descargas, é uma questão mais geral. Então não posso deixar para os outros assuntos? Claro. Então tá bom. Obrigado. Bom, então, quanto às vazões, permanecemos então no patamar atual e encaminharemos aí, tanto no Jaguari quanto no Atibaia, caso haja qualquer necessidade, pediria aí uma atenção especial aos usuários do Jaguari, que nos relatem, nos encaminhem dificuldades ou observações aí, principalmente quanto ao aspecto da qualidade nesse trecho médio final aí do rio, né? Bom, finalizando então a nossa pauta ordinária, vamos dizer, sem entrar nos outros assuntos, então com isso a gente mantém as vazões no patamar atual, me parece que há um consenso, né? Não há nenhuma opinião divergente em relação a isso. E agora então, eu vou fechar o microfone para o Rafael, não se sinta invadido. Então, agora a gente parte aí para os nossos itens de outros assuntos. Temos aí, então, como outro assunto, o Vicente pediu a palavra aí para uma inserção de um breve assunto, mas antes eu gostaria de seguir a pauta, e nós temos uma apresentação agora pela CPFL Renováveis, no sentido de que a CPFL, como todos sabem, né, faz
controle de macrófitas no reservatório de Salto Grande, de Aguapé, a linha americana. É um problema histórico, crônico, né, que o próprio plano de bacias tem um capítulo sobre Salto Grande quanto alternativas de tratamento terciário e outras questões relacionadas a investimentos necessários para o reservatório. Salto Grande, para quem tem um pouco mais de história, né, sabe disso, funciona quase como um grande tanque de decantação ali da bacia do Atibaia, tem evoluído, né, ou seja, parou de piorar, essa é uma mensagem que a gente tem observado nos relatórios, muito através da ação do Ministério Público, lá com o Dr. Oriel, lá no início de 2000, um pouquinho antes até, com os termos de ajustamento de conduta com os municípios, enfim, né, acho que o próprio setor industrial também. Então, é um histórico aí bastante longo. E a CPFL, como membro da Câmara, pediu espaço para fazer uma breve apresentação sobre uma alternativa que eles protocolaram nos órgãos gestores e estão fazendo reuniões com usuários, com órgãos ambientais. Então, eu convidaria, não sei se a Beatriz, o Daniel, o Vitor, bem da CPFL, fará a apresentação, e aí logo em seguida a gente abre aí para algumas perguntas, que nesse momento tem um mero caráter de consulta inicial e de apresentação, né? A ideia é que hoje não é exatamente a gente já caminhar para um parecer, até porque ainda não recebemos a demanda dos órgãos gestores. Já houve uma reunião de apresentação entre Ana, DAE, e do qual nós fomos convidados a participamos dessa reunião, uma apresentação muito parecida com essa, e aí, então eu convido o pessoal da CPFL para fazer essa apresentação, e ao final a gente abre aí para algumas perguntas, e pretendemos encerrar aí por volta das 12 horas, no mais tardar. Tá bom? Então, Daniel, por gentileza, obrigado, e a palavra é sua. Perfeito, Alexandre. Bom dia a todos. Alexandre, se eu não vejo problema nenhum se o Vicente quiser fazer o comentário dele logo na sequência, né, antes de mim, a gente não tem problema nenhum, tá? Já que o assunto dele é mais rápido e o meu, eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos ouvir atentamente, fique à vontade. Por favor, Daniel, até porque tem outros inscritos também com outros assuntos. Tá bom. A gente seguir o ritual aí, tá bom? Perfeito. Vocês estão vendo minha tela? Por favor, pode prosseguir. Ótimo. Bom, primeiro agradecer a abertura da possibilidade de fazer essa apresentação. A Americana é um reservatório que nós damos e temos um especial carinho na CPFL, então acho que o objetivo principal é a gente apresentar propostas alternativas de manejo de plantas aquáticas que busquem ali otimizar e trabalhar em técnicas mais sustentáveis. Como todos sabem, a CPFL faz um grande trabalho ali com o manejo mecânico de macrófitas, e ano após ano a gente vem envidando esforços, estudos, no sentido de aprimorar as técnicas de manejo que a gente aplica no reservatório. Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é uma técnica que nós conhecemos da CTG, que é realizada no reservatório de Salto Grande, o mesmo nome do nosso, diga-se de passagem, no Rio Paranapanema, divisa de São Paulo com o Paraná. A CTG ela faz esse trabalho lá por meio do deplecionamento induzido do reservatório, onde eles rebaixam 2 metros do nível de água normal do reservatório por um período de 15 dias para fazer um manejo de plantas aquáticas, principalmente na região litorânea do reservatório. Nós conhecemos essa técnica e fomos lá, fizemos uma visita no ano passado em loco, até acompanhados com o pessoal do Ministério Público, a equipe técnica do GAEMA, também inúmeros técnicos da CETESB, do PCJ, o José Saad e o Luiz Felipe estiveram lá conosco, Prefeitura de Americana, para a gente conhecer um pouco do trabalho e dos resultados que eles vêm alcançando ao longo de quase 15 anos que eles implementam essa alternativa de manejo lá. E, de fato, os resultados são expressivos em todos os sentidos, acho que não apenas do ponto de vista ambiental para manejo de plantas aquáticas, mas, principalmente, ele cria uma relação
mais harmoniosa e sustentável entre a comunidade do entorno e o reservatório. As pessoas passaram ao longo dos últimos anos a enxergar o reservatório de uma forma diferente e ter uma consciência ambiental muito diferente. Então, é um resultado que não era esperado no início, mas ele se tornou evidente e com destaque ao longo dos anos que a CTG implementa essa técnica. Então, a proposta aqui é de fato a gente fazer um trabalho, a princípio de forma experimental no reservatório de Americana, para a gente conhecer se a técnica que funciona em outro empreendimento vai funcionar tão bem em Americana também, com resultados que a gente espera. Então, passando muito rapidamente, para vocês entenderem e se atualizarem do contexto, Americana está no final da calha do rio Atibaia, né? Ela recebe toda a drenagem de 18 municípios que ficam ao montante, e um levantamento feito pela CETESB em 2018 indicou que quase 25% da população residente na área de contribuição do reservatório possui alguma deficiência em tratamento de esgoto, seja coleta ou tratamento secundário, terciário, que é algo que praticamente não existe na bacia, a não ser em Campinas. E essa situação ela provoca e resulta ali numa contribuição de quase 53 milhões de litros por dia de esgoto in natura que são lançados no reservatório, e o resultado é esse que vocês conhecem, de uma condição de qualidade de água bastante impactante, né? Uma água bastante poluída, com qualidade ruim, e como um efeito ambiental nós temos uma ocorrência, uma proliferação aguda de macrófitas, de plantas aquáticas no reservatório, que a gente faz um trabalho de manejo mecânico, mas que é um trabalho paliativo, né? Então, o resultado dessa urbanização da bacia com deficiência do esgoto é, de fato, essa alta concentração de nutrientes e a consequência, a ocorrência de macrófitas aquáticas. Quais efeitos negativos disso, né? A gente tem vários problemas com a população de entorno, em função de dificuldade de usos múltiplos do reservatório, seja pela dificuldade de navegabilidade, poluição visual, comprometimento de várias atividades de lazer. E do lado da CPFL, além dos problemas de reputação e imagem, né, porque constantemente nós estamos na mídia com algum tipo de situação envolvendo o reservatório, mas do ponto de vista operacional a gente tem problemas também com a perda de água, porque a capacidade de evapotranspiração dessas plantas é muito maior do que se o espelho d'água tivesse completamente liberado. Então, a gente acaba perdendo água que a gente usa para geração, apesar de não sermos uso consultivo. Então, aqui só para recapitular para todos que ainda não conhecem, no final de 2018, em agosto de 2018, nós tivemos uma situação bem atípica no reservatório, em que praticamente 30% do espelho d'água foi ocupado por plantas aquáticas, né? Então, onde vocês veem aqui em verde, tudo isso é lâmina d'água, mas recoberta por vegetação aquática. Nós começamos, a partir daí, um intenso trabalho de manejo mecânico. Conseguimos, em um ano, reduzir pela metade a área ocupada por plantas aquáticas. Então, eu não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, mas a vegetação vinha até praticamente essa curva do reservatório. Então, nós conseguimos reduzir bastante em outubro de 2019, e o cenário mais atual do reservatório é esse. Nós conseguimos limpar e liberar praticamente 92% do espelho d'água, tá? Mas ainda existe plantas aquáticas no reservatório. Então, eu acho que uma pergunta que pode surgir é por que com essa situação de melhoria, a CPFL propõe uma outra técnica complementar de manejo. Que hoje, o que nós temos no reservatório
praticamente vegetação aquática na região litorânea. Então, nas margens, existe bastante planta aquática, e é quase que o primeiro ciclo de vida dessa vegetação, porque ela tem um alto grau de dependência com a região litorânea do reservatório. É uma região que tem uma maior carga de nutrientes, né, e que serve de alimento para essas plantas. Então, o objetivo é conseguir atacar no nascedouro, vamos falar assim, essa vegetação. Dentro do plano de manejo, que nós submetemos à CETESB e aos órgãos reguladores, nós apresentamos um cardápio de 6 opções de manejo. Seja o manejo da região do remanso, que é conhecido como Pantanalzinho, o deplecionamento do NA operativo, que é a técnica que nós vamos focar aqui hoje para apresentar para vocês, o manejo mecânico, manejo biológico, o manejo químico, que é uma possibilidade futura, caso um dia haja alguma substância aprovada em território nacional e hajam as autorizações, e o vertimento controlado. Só fazendo um destaque aqui para todos vocês, o deplecionamento não é o vertimento de plantas para jusante, tá? São técnicas diferentes. Então, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, essa proposta, não se reflete em liberação de plantas para jusante do barramento, tá? E o que consiste essa técnica? Nada mais é do que a gente criar de forma induzida uma variação do nível de água do reservatório. Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem ver que nós temos o NA máximo normal, tem o NA mínimo normal. Hoje o reservatório opera com uma amplitude de 1 metro de variação de nível, né, entre a faixa do 501.3 ao mínimo, que é a 500.28. Então a gente opera o reservatório oscilando nesse 1 metro. E a proposta que nós estamos apresentando é deplecionar mais 1 metro, mais 1,02 metros, para ser mais preciso, abaixo do mínimo normal, para a gente criar uma condição de exposição dessas plantas na região de margem. Aqui tem um slide que simula para vocês compreenderem melhor o que significa. Então, nós temos hoje uma operação no mínimo normal de 499.3, no 500.3, na verdade, 500.28, e a proposta é a gente descer o reservatório até a 499.3, em 1 metro. Provocando essa descida, a gente vai fazer ela de forma bastante lenta, tá? A uma taxa de deplecionamento de 2 centímetros por hora, exatamente para que a gente não crie um aumento abrupto da vazão a jusante no rio Atibaia e no rio Piracicaba. Então, vai ser uma taxa bastante lenta de deplecionamento, e ao longo de quase 5 dias a gente vai atingir a cota esperada, que é 1 metro abaixo do mínimo. Esse trabalho, a nossa ideia e nossa intenção é realizar ao final do período de estiagem, tá? Tem uma programação inicial que a gente está avaliando com a CETESB para fazer essa operação entre o dia 26 de setembro a 29 de setembro, e feito o deplecionamento, a ideia é manter o reservatório nessa cota durante 15 dias, 1 metro abaixo. Para quê? Para que a gente consiga provocar um efeito de desidratação irreversível nessas plantas aquáticas, o que vai provocar a morte desses indivíduos, tá? Todo esse trabalho, para manutenção da vazão, nós utilizamos como premissa básica não alterar em absolutamente nada a regra operativa aprovada nesse comitê, tá? Então, tanto para manter o nível do reservatório rebaixado,
quanto para a recuperação do reservatório, a nossa premissa inegociável internamente na empresa é manter o acordo operativo firmado com o PCJ, DAE e ANA. E o que esse acordo prevê? Vazões iguais ou superiores a 12 metros cúbicos de afluência, a gente sempre vai manter um mínimo de 12 metros cúbicos. Vazões afluentes menores do que 12 metros cúbicos, a gente mantém a vazão que entra como a vazão que sai, né? Afluente é igual a vazão defluente. Então, isso é uma condição inegociável para evitar qualquer tipo de alteração para todos vocês, usuários, jusante da bacia. Depois desse período de 15 dias, que vai coincidir em meados de outubro, a ideia é iniciar a recuperação do reservatório até o NA máximo normal, né, ou dentro da faixa ali de 1 metro que a gente opera deplecionando o reservatório. E a nossa previsão para permitir a recuperação do NA é que a gente trabalhe apenas com as vazões excedentes a 12 metros cúbicos. Portanto, a gente não altera a regra operativa acordada. E propiciando ali uma recuperação de volume em termos de 19 milhões de metros cúbicos do reservatório que foi rebaixado. E a previsão que nós fizemos, com base no todo o cenário hidrológico, histórico de vazões, e aí a gente utilizou 7 cenários diferentes, né, até pegando um pouco do que o Vicente colocou, muito bem apontado na reunião aqui. Nós consideramos a série histórica, né, que nós temos conhecimento de 65 anos, mas fizemos várias simulações de 65 anos, de 50 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 10 anos e os últimos 5 anos, para entender todas essas mudanças de comportamento de usos na bacia, entrada do Cantareira, cenários críticos de vazão, para que a gente tivesse certeza de qual que é a condição mais precisa para a recuperação do reservatório. Então, basicamente a técnica é essa, e a nossa proposta e maior preocupação é garantir absoluta transparência no processo junto a todas as entidades e usuários que possam ser influenciados de alguma forma. Então, nós temos um trabalho que está sendo feito junto com a CETESB, né, para viabilizar as autorizações, um trabalho que está sendo feito com a ANA, juntamente com o PCJ, né, por meio dessa Câmara, com o DAE. Também estamos envolvendo a Marinha, todas as prefeituras municipais que estão no entorno do reservatório. Então, já tivemos contato com a Prefeitura de Americana, estamos fazendo contato com a Prefeitura de Paulínia e Sumaré, e hoje, em paralelo a essa reunião que nós estamos tendo, foi feita uma reunião muito produtiva com Nova Odessa, que eles têm um projeto de captação no reservatório, que ainda não está concluído, vai ser concluído apenas no ano que vem, mas foi bastante positiva a reunião e bem aceita a princípio a proposta por parte de Nova Odessa. E para garantir que a gente tenha todo um acompanhamento do que vai acontecer no reservatório durante esta operação, a nossa proposta é que haja um acompanhamento com uma equipe full-time. Então, a gente contratou uma consultoria que vai fazer um acompanhamento em regime de contingência no reservatório, tá, durante esse período, para atividades de monitoramento de ictiofauna, programa de monitoramento de macrófitas aquáticas, trabalho de comunicação social e educação ambiental junto a todos os stakeholders envolvidos, e programa de monitoramento de qualidade de água e liminológico. Nós dividimos as campanhas de monitoramento em 4 fases. Então, a proposta que nós apresentamos é fazer um monitoramento
uma semana antes do início da operação, para acompanhar a condição do reservatório antes de iniciar o trabalho. Propusemos uma campanha durante o deplecionamento, com o reservatório mantido na cota rebaixada. Uma terceira fase, pós-início do deplecionamento, ou seja, 30 dias após iniciado o deplecionamento. Lembrando que essa terceira fase, nós ainda estaremos com o reservatório em processo de recuperação, tá? E uma quarta fase, que seria pós-deplecionamento, né, pós o reservatório completamente reestabelecido na cota operacional. E aí, fazendo um detalhamento para vocês, em termos das campanhas de monitoramento, eu vou passar a palavra aqui para o professor Marcos Nascimento, da Unesp de Botucatu. Ele é da empresa Liminética, está acompanhando aqui a nossa reunião, e é um profissional que tem ampla experiência nesse trabalho de deplecionamento do reservatório, porque dos 15 anos que a CTG faz essa operação no reservatório deles, o professor Marcos acompanha esse trabalho há mais de 10 anos. Então, ele é o profissional com maior experiência em monitoramento, no acompanhamento e na implementação dessa técnica hoje no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa abordar um pouco com vocês os parâmetros de monitoramento que nós estamos propondo, e a frequência e como que vai ser o trabalho de monitoramento. Professor, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Me ouvem? Sim. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Vou tentar ser bem rápido pelo adiantado da hora, mas se ficarem dúvidas, estou à disposição de conversar. Bom, o programa de monitoramento que nós apresentamos, que está em análise na CETESB atualmente, para ser executado, ele é um programa que guarda muita relação, é muito similar ao que nós temos feito no reservatório, com o mesmo nome, né, o Daniel comentou, o reservatório de Salto Grande, se localiza no Rio Paranapanema, no trecho médio do Paranapanema, um trecho de divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Que também por coincidência do nome, são reservatórios que têm a mesma área, né, o mesmo espelho d'água, em torno de 12 km², e a mesma idade também, início da década de 50, final da década de 40. O problema é que, antes de falar do programa em si, eu acho que existem algumas premissas importantes, conceituais, as quais a gente tem se pautado. A primeira delas é que as macrófitas aquáticas, essas plantas aquáticas, elas são componentes importantes do ambiente aquático. Então, elas fazem parte do ambiente aquático, elas promovem abrigo, promovem recursos alimentares,